A gente falou de tanta coisa legal e tanto assunto bacana, e hoje eu trouxe um assunto que é importante falar, não significa que é legal, mas ele ensina, ele educa, que é fracasso. Quero entender a cabeça de vocês sobre fracasso, tá? Por isso, esse é o tema de hoje. Eu quero entender, por exemplo, primeiro, o Joel, como você sempre lidou com os fracassos? O Flávio, como você sempre lidou para espantar o fracasso da tua vida? Como que você lida com essa palavra fracasso, seja ela no âmbito mais profissional, ou que seja no âmbito mais pessoal também. Mas como você entende, por exemplo, vou começar agora primeiro com o Flávio. Flávio, como que você entende o fracasso? Como foi sempre a tua relação com o fracasso? Entenda-se o fracasso por algo que não saiu como você planejou, ou errou, ou falhou e teve que fazer diferente. Como é que foi? Como que é a tua relação com o fracasso? Bom, primeiro, cara, eu fico vendo as pessoas usando muitos eufemismos para poder falar sobre fracasso. Acho que um primeiro erro na minha avaliação, no meu modelo mental, na maneira como eu penso, é negar a existência do fracasso. As pessoas, elas costumam falar, não existe fracasso, existe aprendizado. Não, cara, existe fracasso. Fracasso é tudo que deu errado. E as coisas dão errado na vida. Várias coisas dão errado na vida. Né? Nós três aqui somos casados. E, cara, se você não se comportar bem, teu casamento não fracassa. Nós temos empresas. Se a gente não for responsável e se não fizer se antecipar nas inovações e não trabalhar da maneira que deve trabalhar, a nossa empresa vai ser um fracasso. Nós temos redes sociais. Se a gente não for consistente, não produzir conteúdo, não for honesto com a nossa audiência, não se dedicar, se a gente não se dedicar à nossa audiência da maneira que deve, nossa rede social vai ser um fracasso. Não é? O fracasso, ele existe, sim. O fracasso, ele existe. E eu sempre enxerguei o fracasso, sempre busquei até personificar o fracasso, como se fosse uma persona. Eu, na minha cabeça, entendeu? Eu trabalho o fracasso como sendo Fosse um cara, um cara que tem a finalidade de acabar com meus projetos, de destruir meu projeto, destruir a minha vida, destruir todos os meus sonhos. Eu já vi pessoas fracassando. Já vi muitas pessoas fracassando na minha vida. Muitas pessoas fracassando. Pessoas que, quando começavam um projeto, tinham os seus olhos brilhando. Quando começava um projeto, acreditava que ia abraçar o mundo. E, de repente, o tempo ia passando, algumas dificuldades naturais do processo vão acontecendo, mas essa pessoa começava a reagir de outra forma, e, de repente, essa pessoa estava sem brilho, estava opaca, estava sem autoconfiança. Eu vi isso muitas vezes. Eu vi pessoas talentosíssimas fracassando na vida. Eu vi pessoas que poderiam ter dado muito certo, mas elas fracassaram na vida. E fracassaram na vida, porque eu vi muitas pessoas fracassando ao longo de muitos anos. Então assim, eu penso que o primeiro erro é negar a existência do fracasso, criar eufemismo para fracasso. Você entendeu? Eu acho que o fracasso existe. Eu acho que o medo do fracasso é saudável. Eu acho que você trabalhar com a consciência de que estabilidade não existe, ou seja, você pode fracassar a qualquer momento, te faz bem, te faz ser mais responsável, mais diligente. Você fica mais esperto, o seu modo de sobrevivência fica muito mais conectado, muito mais ligado, para que você se desenvolva. É claro que quando nós fracassamos, a gente aprende, é fato. Quando nós fracassamos, a gente sempre tem duas alternativas, ou a gente vai ficar se lamentando, se laburiando, não é? Eu considero que lamentar-se é um dos hábitos mais improdutivos que existem. Muitas pessoas têm esse
hábito de ficar se lamentando, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, se eu... Esse processo de autolamentação, de lamentação, é uma grande perda de tempo. Ou seja, quando o fracasso ele é potencializado na nossa vida, e em vez de você aprender e olhar para frente, aquilo começa a se autodestruir, porque você entra no modo lamentação. Tem gente que entra nesse modo e não consegue sair. O modo lamentação, que eu poderia, eu deveria, eu poderia, não é? Ou seja, quando na verdade, quando nós experimentamos um fracasso, a gente vai sentir, vai doer, e é bom que doa mesmo, porque quem não dói para quem está morto já, mas o cara tem que ter uma capacidade de ressignificar o fracasso muito rapidamente. Eu acho até que a vida do atleta, ela exige isso do atleta, por exemplo. Já o Joel vai falar, e imagino que fale sobre isso, porque na vida do atleta ele experimenta um fracasso, ele amarga um fracasso, mas rapidamente, ou pelo menos isso deveria ser a regra, né? Ele já tem que pensar na próxima competição, já tem que pensar no próximo jogo. Não, o próximo jogo vai ser diferente. Ou seja, fora do mundo do esporte, é a mesma coisa. A gente tem que ressignificar cada fracasso, aprender a lição com cada fracasso, analisar onde você errou em cada fracasso, porque isso é uma outra coisa. As pessoas são orgulhosas, elas não gostam de assumir erros. E ressignificar fracasso exige que a gente reconheça onde nós erramos, para que você aprenda. O aprendizado está justamente em você reconhecer onde você errou, para que você não erre mais. E vá para a próxima investida querendo acertar. Eu não glamorizo o fracasso, isso é um outro ponto. Eu já vi um movimento de glamorização de fracasso, quando pessoas até criam determinadas teorias que, não, para você ter sucesso na vida, você precisa quebrar 3 vezes. Eu já vi gente falando isso, assim, entendeu? Isso não é verdade. Você não precisa quebrar coisa nenhuma para você ter sucesso na vida. Mas se você quebrou, é um fracasso, você tem que ressignificar. Eu já fracassei, já errei, já lancei produtos que não deram certo, mas nunca fracassei a ponto de quebrar. Nunca aconteceu comigo. Então, eu nunca quebrei. Meu primeiro negócio é o WhatsApp, que deu certo há mais de 30 anos, quase 30 anos. Então, na realidade, não se glamoriza fracasso. Fracasso é detestável, fracasso não é algo que eu recomendo para ninguém. Fracasso é algo amargo, é dolorido, mas em alguns momentos a gente experimenta essa dor e precisa rapidamente ressignificar esse fracasso para aprender e seguir adiante. Então, assim, de maneira geral, né, lembrando ao pessoal aqui que esses temas, nosso combinado é que a gente nunca sabe sobre eles, então é no freestyle aqui, sem a gente planejar nada. Né? Então, é isso que eu penso sobre fracasso. Antes de passar para o Joel, você acha que algumas pessoas glamorizam assim, o fracasso para ficar menos dolorido para alguém que tropeçou, cara? O que acontece? Eu acho também... Você está fazendo uma pergunta excelente, Caio. Excelente. E eu te digo mais. Eu acho que tem 2 extremos muito perigosos, tá? Um extremo que é um medo desesperado do fracasso. E esse medo desesperado do fracasso, do vexame, da vergonha, trava o cara e o cara não toma nenhuma iniciativa. Ou seja, o cara fica muito mais movido pelo medo de fracassar do que pela vontade de ter sucesso. Isso não pode acontecer. Minha vontade de vencer tem que ser muito maior do que o meu medo de fracassar. E isso é que me faz assumir riscos, isso é que me faz trabalhar, acreditando para construir alguma coisa. Então o cara não pode travar. Mas também, por outro lado, para diminuir esse medo do fracasso, entra naquela zona do eufemismo. O fracasso não existe. E começa a glamorizar o fracasso para tentar assustar menos, entendeu? Não tem que assustar menos. O fracasso é ruim. O fracasso não é bom. Bom é a minha reação ao fracasso que me faz ressignificar, que me faz ter a possibilidade de ressignificar o fracasso e aprender com ele. O que eu faço com o fracasso pode ser bom daqui para frente. Mas fracassar é ruim. Fracassar é horroroso. Agora, como eu reajo ao fracasso
é que eu posso transformar algo horroroso em alguma coisa que seja produtiva. Então, eu não gosto de eufemismo, eu não gosto de pintar o cubo mágico, entendeu, cara? Eu não gosto de fazer de conta que tá tudo bem, para poder a gente ficar alegrinho, entendeu? Eu não gosto de motivação alienada, eu não gosto. Eu gosto da real. Fracasso é ruim, é amargo, é doloroso, às vezes é caro o fracasso, não é? Você fracassa num produto, você jogou o dinheiro todo fora, você perdeu, você tomou prejuízo. É assim. Fracassar no casamento é horroroso, impacta filho, impacta família, sogro, sogra, é horrível fracassar. Agora, se a gente ressignifica o fracasso e aprende com ele, a gente transforma uma coisa horrorosa em algo que pode ser produtivo daqui para frente. Então, esse é o perigo, né? Acho que o eufemismo do fracasso é tão ruim quanto aquele medo desesperado do fracasso que faz as pessoas ficarem paralisadas. Então, é isso aí. Muito bom. Joel, como que foi sempre a sua relação, cara? Tá, porque o atleta ele tem uma peculiaridade acentuada no fracasso. Na grande maioria dos casos, é muito público. O cara erra um pênalti na frente. Você estava acompanhando o Raio, o Rodrigo, que você tem um carinho enorme, perdeu pênalti no final da Copa do Mundo. Então, bicho, o cara errou na frente de todos os brasileiros, né? Estou dando um exemplo de um atleta, mas aconteceu com vários também. E todo atleta, né? É muito difícil um atleta não perder algo público, né? Faz parte da carreira do atleta. Ou um título, ou um jogo, um nadador ali numa final olímpica e acontece alguma coisa e a arquibancada cheia. Então aquela coisa não tem como você esconder o teu fracasso. Porque a partir do momento que o teu fracasso ele é privado, tem gente que não toma nenhuma ação com isso. Quando ele é público, ele parece que tem uma força mais acentuada, né? Então, me fala um pouco mais da tua relação no fracasso, e principalmente por você fazer uma pós-graduação como na parte de atleta, porque atleta perde pra caramba também, faz parte da vida do atleta, ganha e perde, ele tá batalhando todo dia, principalmente nesse quesito, que é uma curiosidade minha, tá? Porque tem muito a ensinar, geralmente quando o fracasso acontece, ele é público. Como que foi sempre a sua relação? Minha relação com o fracasso é horrível. Se eu pudesse falar assim, horrível, péssima. Joel, você lida bem com o fracasso? Não, não lido. Você gosta? Não, odeio. Fracasso permeou a sua vida a vida inteira. Vida inteira. Permeou a minha vida inteira. Você me conhece, o Flávio me conhece, odeio perder. Não sei perder, não quero aprender a perder. Não quero aprender a perder, não gosto de perder, não gosto de esporro, não gosto de perder, eu gosto de ganhar, eu não gosto de perder. O atleta, quando ele fracassa, ele sabe que ele fracassou e pode vir quem for falar, não é bem assim. Na cabeça dele ele fala, é assim sim. Não, não é bem desse jeito, Joel. Não, cara, não vem com esse papo, errei, foi ruim, deu errado. Não era para ter acontecido desse jeito. Eu fracassei. Foi ruim. Então, como que eu lido com o fracasso? O primeiro sentimento que eu tenho... Eu tô sendo honesto, tá? Eu tô respondendo aqui para vocês com honestidade, como vocês me conhecem. Eu tenho raiva. Eu sinto raiva. Muita raiva. Eu sinto muita raiva. Eu tenho ódio. E quando alguém tenta te consolar, tu fica com uma raiva ainda, né? Fico com raiva, Flávio. Eu tenho raiva, cara. Eu não tenho raiva do Flávio, nem raiva do Caio. Eu não tenho raiva do mundo. Eu tenho raiva de mim. Eu fico com muita raiva, cara. E olha como que eu falo comigo. Eu falo, putz, Joel. Não tá tudo bem. Não, Joel, tá tudo bem. 200 anos, cara. 200 anos. Eu fico com raiva. Só que, aos meus 42 anos, eu entendi duas coisas. Eu não quero fugir da raiva. Só que eu aprendi a lidar com a raiva. Se alguém falar pra mim, João, eu não sinto a raiva, eu falo, deixa eu sentir minha raiva. Não é com você a raiva, é comigo. Porque raiva carrega muita energia. Só que raiva não se deposita nas pessoas. Raiva se deposita nas coisas. Né? Quantos de nós aqui, Flávio, Caio, quase 7 mil pessoas, não deu muito certo quando alguém falou, duvido. Você falou com raiva. Você, o quê? Duvida? Então, eu fico com raiva. Porque é sempre que eu bobeei numa coisa meio básica.
Pô, cara, fracassei porque, putz, não fiz o certo, minha expectativa estava muito mais alta do que minha atitude. Frustrei, lógico. Minha expectativa lá era 100, minha atitude 80. Porra, não sou gênio, não sou prodígio, vacilei. A segunda coisa que acontece comigo, eu penso sobre o que aconteceu. Eu falo, cara, por que eu fiz isso? O que aconteceu? E é nessa hora que eu começo a crescer. Então eu sinto raiva, porque dói, aí eu começo a pensar. O Flávio falou um pouco disso, né? Eu comecei a pensar, cara, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei, onde foi que eu errei. Se for para errar, erros novos, né? Vamos errar erro novo. Erro antigo não. Pô, não dá mais para errar nisso aqui. Então, por exemplo, quando eu dou alguma palestra, em algum evento, eu falo, ei, gente, tudo bem? Quem tem 40 anos aí? O cara, quem tem 35, 50 anos? Não dá mais para errar nesse negocinho de não guardar dinheiro, né? A gente tá muito já macaco velho, né? Já sabe que tem que guardar dinheiro, né? Não sabe? Sei. Então, tá errando nisso ainda? Não tá pistola? Não ficou... Esse é um erro bobo, um erro básico, que é coisa que a gente erra quando a gente é menino. Ninguém que é menino. Então, minha relação com o fracasso é, eu sinto raiva, eu assumo que foi um fracasso, é diferente de aceito, eu não sei perder, eu não gosto de perder, e eu penso sobre, e eu não aceito errar de novo aquele mesmo erro, entendeu? Eu não vou errar, eu não gosto de esporro, eu não gosto de bronca, e eu levo um monte de bronca. E uma pessoa que dá bronca em mim sou eu mesmo, eu dou muita bronca em mim. Eu não gosto disso. Então, eu lido com o fracasso de uma maneira adulta, Caio. Eu lido de uma maneira adulta. Você já deve ter visto várias vezes você falando alguma coisa. Não, já foi bom. Eu falei, cara, Caio, não foi bom. Não foi bom. Bom é uma coisa. Isso aqui foi médio. Não foi bom. Não foi legal. Isso aqui não foi legal. Então, eu não lido bem. E por eu sentir isso, que eu mudo. Por exemplo, eu não gosto de estar errado. Eu odeio estar errado. Mas eu erro pra caramba. Eu erro pra caramba. E eu falo, tá, eu errei. Então, de novo. Fracassei, vamos de novo. E eu agradeço, Caio, Flávio, eu agradeço ao esporte por ter me ensinado isso. Porque, vou te falar uma coisa. Quando eu nadei, seleção brasileira, Copa do Mundo de natação, final, ia ser, talvez, ranquear um dos melhores do mundo, e eu errei a primeira abraçada, que é uma coisa juvenil, o básico do básico, eu errei na final da Copa do Mundo de natação na África do Sul. Eu errei, podia vir Jesus Cristo, que eu não ia mudar de opinião, eu estava com raiva de mim. Eu falei, cara, eu errei o básico. O que aconteceu? E eu corrigi esse básico. Só que às vezes o fracasso, ele não te dá a mesma... Eu nunca mais tive a mesma oportunidade. Ele me dá uma nova oportunidade. Então, quando... O exemplo que o Flávio deu. Se vacilar com a esposa, vai fracassar no casamento, irmão. Vai fracassar no casamento. Aliás, um dia desse, né, o Flávio ligou para mim e para você e ainda disse, meninos, atenção em alguns pontos, porque não vamos errar no óbvio, né? Então, eu lido assim com o fracasso, canalizei a raiva não para as pessoas, mas para as coisas, e trato isso de maneira adulta. E concordo com o Flávio também, que não é uma coisa condicionante. Para o cara ser um homem de negócio, ele precisa quebrar ou fracassar. E não é tão poético. As pessoas estão poetizando o fracasso. Está sendo muito poético, né? Então, é assim que eu lido. Flávio, o que você acha? O João levantou uma pergunta, até anotei aqui, né? Eu sei perder. Já vi aquela expressão, eu sei perder. Isso é uma habilidade boa? Você que aprende a perder? Tem gente que fala assim, pra você ganhar, você tem que aprender a perder. Tem uma questão semântica aqui. Né? Eu entendo que quando o Joel fala eu não sei perder,
eu entendo, eu sempre lembro aquele garoto que jogava um jogo quando era pequeno e quando perde ficava chorando. Aí tu, não, você tem que saber perder, você tem que aprender a perder. E eu entendo o que o Joel está falando. Ele está falando sobre você não aceitar perder. Saber perder é aceitar perder na linguagem da rua, na linguagem da molecada. Saber perder é você não aceitar a derrota, você lutar até o fim pela vitória. E quando você perde, você não gosta de perder e não quer gostar de perder, obviamente ele se recupera, se ressignifica e vai para a próxima. É disso que o Joel está falando. Não é? É disso que o Joel está falando. É óbvio que na vida você vai ter que aprender não a perder. Você tem que aprender a ressignificar a derrota. Porque a derrota vai acontecer. Ninguém ganha todas. Ninguém ganha todas. Eu não ganho todas. Não é? Ninguém bate todas as metas. Se um vendedor bate todas as metas, é porque a meta é baixa. Exato. O problema é da meta. Não é? Eu não me recordo qual é a pesquisa, mas a pesquisa falava que pessoas vitoriosas, acho que batem 80% das metas, algo assim. Não é? Você não bate todas as metas, você não ganha todas. Nem todos os produtos que eu lancei deram certo. Nem todas as estratégias que eu desenvolvi funcionaram. Nem todos os modelos de negócio que eu criei estavam perfeitos. Mas a gente vai trabalhando o erro. Porque o que é o erro? O erro é um fracasso, é um pequeno fracasso. Não é? Um erro é um pequeno fracasso. Errar a primeira braçada é um pequeno fracasso. Exato. Mas pode custar o campeonato. Custou. Pode custar a derrota. No teu caso, custou. Não é? Nos negócios, pequenos erros podem ser que não custem a derrota, mas podem custar algum dinheiro, pode custar... Alguma coisa custa, sempre custa. Então, no fundo, a gente... Eu entendo perfeitamente o que o Joel diz. Eu também não quero aprender a perder. Mas eu preciso aprender a ressignificar as derrotas quando elas acontecem na nossa vida, porque elas acontecem e vão continuar acontecendo. E eu posso continuar não gostando da derrota, mas eu preciso aprender a ressignificar a derrota sem transformar isso num conformismo, tá? Porque o conformismo é terrível. Flávio Augusto lançou um novo produto, lançou uma iniciativa, não deu certo, você foi informado há 20 minutos antes dessa live, que foi uma catástrofe, não deu certo, fracassou. O que você faria ao terminar essa live? Qual que é geralmente, a primeira coisa que você faz, assim, quando você percebe... Quando alguma coisa você errou, acho que vale a reflexão para você identificar onde você errou. Vale a reflexão. Vale você fazer um bullet point dos seus erros. Vale você, inclusive, analisar o preço daquele erro. Cara, vai me custar 5 milhões de reais esse erro. Vale. Vale você, inclusive, não se poupar da dor. Porque quando o Joel fala que ele está com raiva e alguém tenta consolar ele não está se poupando da dor. Na minha opinião, você criar eufemismo para se poupar do estresse, não tem esse negócio de se poupar. Errou. Doeu pra caramba. Vai ter prejuízo? Vai ter prejuízo. Agora, o que eu vou fazer com isso? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu posso aqui contar uma história interessante. Em 2008, junho de 2008, eu estava numa posição na Bolsa de Valores alavancado 5 vezes, o que é considerado um absurdo de loucura, de risco, você se alavancar 5 vezes numa determinada posição. Não fosse uma situação extrema que aconteceu, eu teria tido um ganho excepcional naquele mês. Não fosse uma situação extrema, mas aconteceu justamente a crise do subprime. O Lehman Brothers quebrou, os bancos derreteram, não é? E eu lembro que eu vi, num único dia, cerca de 8 milhões de dólares numa posição que eu tinha, derreter assim, ó, na minha frente. Derreter assim. Eu tava de férias, cara. Tava eu e Luciana lá num resort bacanésimo, lá no Nordeste, no Brasil.
E óbvio que aqueles 3 dias de passeio que a gente tinha separado foram horrorosos, né? Porque imagina, né? Você vê aquele negócio derretendo na tua cara, assim, e chamando margem, porque quando você está alavancado, chama margem. Então, ou você aporta mais dinheiro para poder cobrir a margem, ou você amarga o prejuízo, você entendeu? Então, era um dinheiro grande naquela ocasião, um dinheiro grande para mim, naquele momento, lá em 2008. Estamos falando 15 anos atrás. Então, eu vi 8 milhões de dólares derreter, virar pó na minha frente, assim, não é? E isso era o quê? Era o quê? Era um sucesso? Era uma medalha olímpica? Isso era um fracasso retumbante, você entendeu? Era um fracasso retumbante. E eu lembro bem, naquele momento, como é que eu e Luciana, a gente olhava um para a cara do outro e a gente ficava dando risada. Aí a Luciana, eu lembro que a Luciana me falou assim, olha, para pensar uma coisa, quantas pessoas perderam 8 milhões de dólares num dia? Pensa aí. Não é para qualquer um, você entendeu, cara? Não é para qualquer um. E a gente ficava dando risada. Então, vou fazer o quê? Já foi. Sim. Já era. Sim. Já era. É claro que naquele momento foi super estressante, mas na nossa maneira de ressignificar, eu tive várias... Não tem espaço para lamentação, né? Que você colocou aqui em cima. Não tem espaço para lamentação. Deveria, não deveria, poderia. Não, cara, já era. Essa hora de deveria, poderia, não sai da minha boca. Não existe eu deveria, não deveria, poderia. Isso não sai da minha boca. Nunca vai sair da minha boca. Esse tipo de situação. Porque foi feito. Está feito. Não volta atrás. E aí o que acontece, Caio? A gente fez uma lista, né? A gente teve um aprendizado muito interessante. Bastante interessante. Um deles, inclusive, que é o que norteia a minha filosofia de investimento. Você não pode ser arrojado em todas as suas frentes. Você precisa... Foi aí que você pegou essa Oi? que você conseguiu implementar? Foi depois dessa situação que você conseguiu implementar? Foi depois dessa situação, mas o ponto principal que naquela ocasião que eu não gostei é o quanto uma posição arrojada fora da minha atividade core, que é o meu trabalho, que eu preciso estar inspirado, motivado, quanto aquilo te rouba energia, porque onde é que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro do seu negócio. É balela que uma pessoa fica rico investindo. Ninguém fica rico investindo. Não existe ficar rico investindo. Existe o seguinte: você investe para potencializar a riqueza que você produz empreendendo. Porque para uma pessoa ela conseguir rebalancear uma carteira de investimentos, ela precisa fazer aportes. E esse aporte vem de onde? Vem do dinheiro que tu ganha, do dinheiro que você produz, do dinheiro que você gera. Então você gera dinheiro no teu empreendedorismo e você alavanca o dinheiro que você gerou através de investimento. E aí o que acontece? Aonde que eu preciso estar inspirado? Aonde é que eu preciso estar com o meu tempo? Onde eu preciso estar com o meu foco? Aonde eu produzo dinheiro. Eu produzo dinheiro empreendendo. Entendeu? Ah, mas o Warren Buffett investe. Claro, mas ele empreende, meu amigo. Sempre empreendeu. E investe o dinheiro que ele empreende. Foi muito importante, por exemplo, para mim, ficou muito, muito claro aonde eu tinha que depositar minha inspiração. Minha inspiração tem que estar nos negócios. Número 2, se eu vou ser muito arrojado nos meus negócios, então eu não posso ser muito arrojado do outro lado. Ou eu posso ser muito conservador nos meus negócios e ser mais arrojado no financeiro. E na realidade, eu prefiro ser muito mais arrojado naquilo que eu domino, naquilo que eu tenho um controle absoluto, que são os meus negócios. Entendeu? Então, isso tudo gera aprendizado para que você norteie a tua vida e cresça com o teu dinheiro, né, que você ganhou, produziu e investiu. Tá? Então, esse é um exemplo aí para ilustrar. E quando a gente fala principalmente do... Não. Já alguma consideração? Manda lá. Tá. Principalmente quando a gente fala de passar por uma filosofia vencedora para uma equipe. Como que você, Flávio, sempre fez para como seu time sempre reaja dessa maneira?
sabe? Você foi um cara que sempre falou muito abertamente. Você é aquela pessoa que geralmente fala assim, ó, aqui pode errar, você só não pode errar 2 vezes a mesma coisa, sabe? Existe também. Então, como que você sempre lidou para exportar isso sempre para uma equipe, sempre um time, para as pessoas que você sempre liderou, essa sua filosofia do O fracasso? líder é um educador, né? O líder tem que estar educando a sua equipe. Nem todo mundo vem pronto. Aliás, a maioria das pessoas não vem prontas. Não vem prontas. Você vai pode contratar um mega diretor, o cara não vem pronto, é um ser humano. E todo mundo é um ser humano em construção. Pode até ter ouvido falar sobre a coisa, mas ele precisa ser educado sempre, entendeu? As pessoas precisam ser educadas sempre. E essa educação do comportamento é no dia a dia, não é na sala de aula. A educação do comportamento, porque quantas vezes eu estou no dia a dia trabalhando e aí alguma coisa não dá certo e aí você vê o líder reagindo super mal. Meu irmão, você tem que chamar o cara. Ô, por que você está se comportando assim? Olha como é que você está reagindo. Olha como é que você está se lamentando. Olha como é que você está se punindo. Você acha o quê? Se você estiver agindo assim, como é que a tua equipe vai reagir? Estou falando como que eu sou líder de líderes, né? Eu sou líder de pessoas que lideram muita gente. Então, a gente está atento no dia a dia no comportamento. Que é no comportamento que você vai ver. As pessoas, elas não calculam como reagem às adversidades. A gente até calcula como a gente age. Você pensa assim, não, cara, eu vou entrar naquela reunião, vou ser um pouco duro, mas vou ser muito exigente. Você calcula. Mas tu não calcula como você reage. Às vezes você entra naquela reunião, alguém te desrespeita. E aí você reage mal, às vezes até perde a linha. Não pode. Você tem que reagir bem. O comportamento, a gente percebe, é na reação, é no dia a dia. Então, às vezes você está lidando numa determinada situação e esse líder não tem um bom comportamento. Você tem que educar esse cara. Tem que educar esse cara, porque um desvio no comportamento de um líder leva um monte de gente para um caminho ruim. É no dia a dia, cara. Perfeito. Adoro e partilho da mesma linha de raciocínio. O líder é o educador. Vai pensando aí que eu vou perguntar para o Joel, mas a pergunta vai ser a mesma. Joel, por observação ao longo da tua trajetória, vou falar mais porque seria injusto agora, porque não tem nada validado, mas pela tua percepção, a maioria das pessoas por que a maioria das pessoas fracassam? Um dos grandes vilões aí, dos grandes aliados do fracasso. O que você vê na sua carreira, por exemplo, atletas fracassando, empreendedores fracassando, colaboradores fracassando? Uma coisa comum que você fala, puta, turma, essa é batata. Essa pedra é batata, é cúmplice do fracasso. Tá? Preparação inadequada ou ausência de preparação. Em outras palavras, treino. Preparação inadequada é o cara estudar para geografia, prova de matemática, irmão. Ou falta de preparação. Então, assim, ó. Já vi muitas pessoas que trabalharam duro e não avançaram na vida. Bom, eu trabalhei duro, mas não trabalhou de maneira inteligente. Então, a preparação foi inadequada. A prova de geografia, você está estudando matemática, cara. Você tem que estudar matemática. Perdão, você tem que estudar geografia, não matemática. Então, a preparação é inadequada. Eu fico colocando muito tempo, muita energia, muito esforço no lugar errado. Não traz resultado, não traz progresso, não traz avanço. Você é teimoso. Você é teimoso? Não, porque me falaram que eu tenho que ser insistente. Não, você tem que ser persistente. A diferença entre o insistente e o insistente, ele continua fazendo a mesma coisa da mesma forma. E o persistente, ele continua fazendo a mesma coisa de uma outra forma. Então, uma preparação inadequada. Uma preparação inadequada. E a outra coisa que está aliada com o fracasso também é uma preparação insuficiente. O cara não treina, não se preparou. Ele não se preparou. Ou se preparou pouco. Ele tem um objetivo 100 com uma preparação 50. Vou te dar o dia exato que eu ouvi isso. Abril de 1994. Abril de 1994. Minha primeira competição de natação.
subi na baliza, pulei uma saída horrível, caí de chapa na água, entrou água no meu olho direito, fiz os primeiros 25 só com o olho esquerdo, fiz a virada, não encostei o pé na parede, entrou água no meu olho esquerdo. O cara gosta, Flávio. Ele gosta dessa groselha. Ele gosta, ele adora. Aí tu imagina, batia, não enxergava nada, tinha uma risca no meio da piscina, bati a mão no Clube Internacional Vasco da Gama, em Santos, bati, tirei o óculos, último lugar, saí da piscina, joguei a touca no chão, pá, comecei a chorar e fiz um drama. E aí, no meio do caminho, eu encontro meu técnico. Ele, por que você tá chorando? Eu tô chorando. Eu tô chorando porque eu fiquei em último. Ele falou, o que você quer da vida? Da vida, Caio. Da vida. Não é o que você quer amanhã. Da vida. Eu falei, eu quero ser campeão. Ele falou, te falta treino. Você ficou em último. Porque te falta treino. Ele não me disse, é porque... Ele não me disse, é porque você não treina. Ele me disse, é porque te falta treino. Porque eu já treinava. Ele falou, te falta treino. Vamos treinar. Você não tem volume de treino. Você não tem um treino adequado. Te falta treino. Mais treino com mais qualidade e com mais quantidade. Porque, Joel, se você treinar e fizer o que eu estou pedindo, você vai ser campeão. Eu olho para você e eu vejo que você vai ser campeão. Então, o que a galera tem que entender é que preparação inadequada não vai levar o cara, por mais que se esforce, velho. Você vai se esforçar, mas o teu esforço está inadequado. A prova é de geografia, você está estudando matemática. E a segunda coisa é que você não treina o suficiente. Você treina pouco. Você repete pouco. Você repete 2 vezes, acha que repetiu muito. Você entra até as 2 da manhã e fala que virou a madrugada estudando. Não! Você não virou a madrugada estudando. Você só estudou até as 2 horas da manhã. Virar a madrugada estudando é quando você vira a madrugada estudando. Não vem dar draminha e nem exagero, não. Então, quando a pessoa olha, no final das contas, faltou preparação. E vou te dizer mais, para passar para o Flávio. Não é um pensamento do Joel J. É unânime no mundo do esporte. Esse pensamento. Unânime. Unânime. Em 2004, o vôlei do Brasil foi campeão olímpico. Olimpíada de 2004, Atenas, Bernardinho, com aquele time. Giba, Tandy, Tandy não estava. Giba, Giovanni, Rodrigão ganharam a Olimpíada de 2004. Bernardinho escreve, transformando o suor em ouro. No livro, ele conta que eles treinavam no estacionamento. Eu achei aquilo, falei, cara, não é possível ser mentira. Não é possível que eles perderam o voo e treinaram 10 horas da noite no estacionamento. Conheci o Rodrigão. Rodrigão foi o atleta que estava nesse time. Ele mora na Praia Grande. E falei, Rodrigão, aquela história lá de treinar no estacionamento é verdadeira? Ele falou, sim, é verdadeira, Joel. Eu falei, caraca, o Bernardinho é maravilhoso. 2008, o mesmo time ficou em segundo lugar nas Olimpíadas. Eu perguntei para o Rodrigão, ganhou 2004, não ganhou em 2008? O que aconteceu? A resposta do Rodrigão para mim foi, Estados Unidos treinou mais que a gente. Estados Unidos treinou mais que a gente. Se preparou mais do que a gente. A gente se preparou muito bem. Mas os Estados Unidos se preparou mais. Eu estou te falando de um cara campeão olímpico. Então é unânime, Caio. É unânime. Falta de preparação ou preparação inadequada. Eu acrescentaria aqui isso tudo que o Joel falou, contextualizando um pouco para o mundo corporativo, para o mundo dos negócios, porque no esporte você consegue separar o que é treino e o que é jogo. No mundo dos negócios, o treino e o jogo é junto. Entendeu? O treino e o jogo é ao mesmo tempo, é tudo junto. E o que o treino traz, o que a repetição traz, é a sinapse cerebral.
Então, aqui vocês estão vendo aqui alguns instrumentos aqui atrás. Na música é a mesma coisa. Você tem que treinar muito. Treina, repete, para que você ganhe habilidade motora nos seus movimentos. Você tem uma questão motora, mas você tem uma questão cerebral que junta com a questão motora, mais a sua percepção musical, mais tudo que envolve. Então, o que traz essa habilidade, a excelência em alguma coisa, é o treino, é a repetição. No mundo dos negócios, no mundo de vendas, no mundo do empreendedorismo, a repetição também é importante. O que é diferente do esporte é que o treino e o jogo é tudo misturado. Você está treinando e jogando ao mesmo tempo, errando e aprendendo e fracassando. Então, um dos principais motivos do fracasso nos negócios é a falta de paciência, é a ansiedade. Porque enquanto você treina e joga, erra, você tem em algum momento a sensação de que você não está progredindo. O nadador também tem a sensação de que ele não está progredindo, mas isso acontece durante o treino. Geralmente, na hora da competição, ele já treinou. Ele vai lá só pôr em prática. Como no mundo dos negócios é tudo ao mesmo tempo, errar abraçada é muito comum. Errar abraçada na hora de alguma execução é mais comum. E aí, o que acontece? Você vai errando menos, você vai acertando mais. E aí, só que às vezes a pessoa ela tem a sensação de que ela não está progredindo. E aí vê colegas progredindo e pensa, cara, eu não tô saindo do lugar. Essa sensação de ansiedade e de não confiar no processo é uma das principais razões do fracasso na área de negócios e na área de vendas. A pessoa precisa ter paciência. E aí, nesse caso, você tem também no esporte o técnico como uma figura muito bem definida. O técnico. No mundo dos negócios, você não tem muito bem definida essa questão do técnico. Porque a tua referência e o teu líder quase sempre é você que elegeu o cara. Se é num processo dentro de uma empresa onde você tem um líder de maneira formal, é até mais fácil. Mas, pô, imagina, o cara é dono da empresa. O que é o líder dele? Às vezes ele conversa com pessoas, faz parte de uma mentoria, ele elege pessoas para serem referência para ele. E aí ele é que tem que fazer uso dessa liderança, dessa referência. Enquanto, eventualmente, ele não está realizado porque ele acha que não está progredindo. Só que às vezes ele está progredindo. O progresso na área de negócios, ela não acontece no dia em que o sucesso acontece. O progresso ele vai acontecendo, e um belo dia, pá! Acontece alguma coisa e aí você começa a subir de nível. E a partir daquele dia em diante você está num nível melhor. A tua comunicação melhora, a tua influência melhora, teu brilho melhora, a tua autoridade melhora, a tua habilidade melhora. As pessoas percebem essa habilidade. E aí as pessoas começam a te reconhecer. E aí, simplesmente, você está tendo um sucesso que você não sabe nem que dia que começou esse sucesso. Mas eu te falo, começou lá atrás, quando você ainda não viu o resultado desse sucesso. Começou lá atrás, quando você ainda não viu o resultado do progresso. É como aquela planta que brota, mas que levou, sei lá, 3 meses para as raízes se fortalecerem até a planta brotar. O dia que brotou, todo mundo viu o progresso. Mas os 3 meses que antecederam o progresso estava acontecendo. O problema é que muita gente desiste enquanto o progresso está acontecendo, porque o progresso ainda não é visível. Essa ansiedade de ter um progresso visível e de ser logo reconhecido e de ser logo parabenizado, essa ansiedade faz com que muitas pessoas metam os pés pelas mãos e abrace e durma abraçado com um fracasso, beijando na boca dele. Está beijando o fracasso. Não é? Imagina o fracasso, que aquele, sabe? Aquele bicho asqueroso, você está lá abraçado com o fracasso. Porque você ficou ansioso. A ansiedade é inimigo do cara que está no meio do processo.
Então, eu somaria aí tudo ao que o Joel colocou, ao fato de que na área de negócios o treino e o jogo é meio misturado e que o progresso ele não acontece no dia que todo mundo reconhece o progresso, ele acontece enquanto a sinapse não acontece. E a sinapse, ela acontece quando? A gente nunca sabe, cara. Você está no nível 1, tem a sinapse, vai para o nível 2. Aí vai martelando no nível 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, passa 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, pá! Você tem uma outra sinapse cerebral, vai para o nível 3. Quanto tempo é para sair do 2 para o 3? Não tem prazo. Aí você tem que acreditar no processo, tem que perseverar e a sinapse chega. Elas vêm. E essa ansiedade é que faz com que muitas fracassem. Seu Joel, para 6.500 pessoas que estão aqui, para elas se afastarem do fracasso. Conselho para as pessoas se afastarem do fracasso. Que tipo de comportamento ela tem que ter? Ou que tipo de ação, de atitude para a pessoa se afastar do fracasso? Deixar esse bicho asqueroso longe, entendeu? Falava assim, sai pra lá, cara. Sai pra lá, jacaré. Entendeu? Como é que faz para deixar esse bicho asqueroso longe? Ah, cara. Eu poderia falar muitas coisas, mas vou falar uma aqui que chegou. É o seguinte. Chegou aí. A gente fala com muita gente, eu, Caio, Flávio, a gente é convidado para estar nos lugares. Eu estou em Orlando, cara. Eu estou em Orlando agora, na casa do Bruno, que é um amigo nosso, de todos nós. Eu estou falando com a galera aqui em Orlando. A gente é convidado para palestrar no Brasil, fora do Brasil, com multidão. A gente fala com muita gente. E tem uma coisa que a gente tem repetido e que a gente está torcendo fortemente que a galera esteja entendendo, para a galera se afastar do fracasso, que é um conceito que as pessoas acham que é uma palavra, mas não é uma palavra, que é uma atitude, que é comprometimento. Comprometimento. Compromisso. Compromisso. Não conheço alguém que se comprometeu com o corpo, com a alma, com a mente, com o espírito, com as tripas inteiras, e que não atingiu o que ela quer. Então, eu vejo pessoas se comprometendo com o fracasso, cara. E vejo poucas pessoas se comprometendo com o sucesso. Tem pessoas que flertam com o fracasso. Ela flerta a ser um pai bosta. Cara, tu é um pai bosta. Tu tá flertando com isso. Tu se compromete a ser um pai bosta. Tu se compromete a ser uma mãe vítima, com autocomiseração, com discurso vago. E você tá se comprometendo. Você se compromete com a preguiça, pô. Você tá se comprometendo com a preguiça. Então, cara, não se comprometa com o fracasso. Aqui, ó, 6.500 pessoas. A turma já sabe que aquele cara não é legal de andar. Não anda com aquele cara, porque é ruim. Não anda com aquele cara, não come essa comida errada. Porra, vê, estuda, comprou uma coisa, usa, comprou um curso, faz. Falou que vai chegar cedo, chega. Falou que vai fazer exercício, faça exercício. Comprou tênis, usa o tênis. Pô, você diz que quer fazer, você não tem palavra. Pô, tem palavra. Pô, você não foi criado por pai, por mãe, por vô e por vó que tinha palavra, no fio do bigode? Foi. Onde você se esqueceu? Se esqueceu no compromisso. A galera tá gumertizando no compromisso. Compromisso, cara. Ele se comprometeu. Palavra. Então, assim, para você não flertar mais com o fracasso, se comprometa com sonhos, porque o cara não realizou o sonho em 2019, ele passa para 2020. Aí ele não realizou em 2020, ele passa para 2021. Aí ele não realizou em 2021, ele passa para 2022. E aí ele não está comprometido em realmente, sei lá, falar inglês. Pô, você falou que você precisa falar inglês? Compra lá o curso do Flávio, faça inglês e fala inglês. Então, eu vou falar, Caio, eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero tocar numa que tá pegando, é o compromisso, a irresponsabilidade. O irresponsável é o cara que sabe que tem que fazer uma coisa e mesmo assim ele não faz. E aí ele confunde, porque eu sou perfeccionista. Não, você não é perfeccionista, cara, você está viajando, você está irresponsável, você não está comprometido em fazer dar certo a sua vida, seu corpo, seu dinheiro, a sua empresa. Você está flertando com o fracasso, com lugares, com pessoas e com condutas. Lugares, pessoas e condutas. Então, minha reflexão nesse domingo, na nossa live 19, é: compromisso não é uma palavra, compromisso é uma atitude.
Muito bom. Flávio, para trancar na masmorra esse bicho asqueroso do Meus lindos estão aí me ouvindo. Olha aqui para os meus olhinhos verdes, por favor. Olha só. Não existe acordo com fracasso. Boa. Não existe acordo, cara. O fracasso quer te destruir. Ele quer matar, roubar e destruir. O fracasso quer acabar com você. O fracasso, ele não quer você feliz. O fracasso, ele não quer você realizado, ganhando bem, não quer você próspero. Ele quer você devendo, quer você consumista. O fracasso quer você mal, quer acabar com o teu casamento. O fracasso não quer o teu bem. E ele não é piedoso. O fracasso, ele quer te destruir lentamente, para que você sinta muita dor. Ele quer te torturar antes de te matar. O fracasso quer acabar contigo. Não tem acordo com o fracasso. Você precisa declarar guerra ao fracasso. Boa. Você precisa declarar guerra ao fracasso. E não ser piedoso com ele. Você precisa pisar na cabeça do fracasso, esmagar a cabeça do fracasso debaixo dos seus pés. Você precisa quebrar cada osso do fracasso. Você precisa espancar o fracasso. Não tem acordo com o fracasso. Não existe acordo. Uma das estratégias do fracasso é te convencer que dá para conversar, dá para bater papo. Dá não. Então, eu convido a você a espancar o fracasso essa semana. Eu convido a você a declarar guerra ao fracasso nessa semana que está prestes a começar. Se você declarar guerra ao fracasso, se você entender, se você entrar nesse modo guerra ao fracasso, muita coisa que você tem negociado com o fracasso, você vai parar de negociar essa semana. Muita coisa que você tem dado espaço para o fracasso, com esse flerte ao fracasso, conforme mencionou aqui o Joel. Você vai acabar com esse flerte essa semana. É uma decisão sua. Então, declare guerra ao fracasso. Essa é a minha mensagem final, cara. Espetáculo, dupla. Que espetáculo. Deixa eu abrir os comentários aqui. Que... Uma salva de palmas ao host aqui. Parabéns, host! A salva de palmas aqui mesmo! Eu mereço uma salva de palmas. Adorei. Eu acho que não tinha tema mais necessário, acho que essa seria a palavra, da gente começar essa semana, trazendo nesse domingo à noite para todo mundo. Olha, galera, todo mundo aqui é foguete, aviãozinho, é soquinho, a galera já mandando pau no fracasso. Então, a galera, todo mundo no clima, essa live de preparação. Eu queria terminar essa live primeiro pedindo aos dois uma palavra assim na semana. Eu acho que eu vou pegar esse ritual que o João acabou de postar antes de entrar na live aqui, a palavra da semana. Eu acho que conectado à nossa live aqui de fracasso, qual que é a palavra da semana conectada? João, qual que é a tua palavra da semana conectado com o assunto Conectado com o assunto de hoje, palavra da semana é consistência. Consistência. Boa. Essa é a minha. Eu vou ficar com guerra. Claro. Boa. Você junta as duas, hein? Hã? A minha? Minha palavra da semana, conectada com hoje, e ainda conectada a fazer um tripé com consistência e guerra, que é capacidade máxima, bicho. Potência. São duas, potência. Né? Mas, sabe, capacidade, potência. Sabe? Que tem. Potência. Tem aquela coisa, pô, é guerra, beleza, consistência, só que com o teu melhor. Tá máximo, querendo assim, máximo. meter uma arma nuclear, entendeu? Potência máxima. Quer soltar aquela bomba mesmo. Bum! No fracasso. Muito bom. Senhores, antes de terminar, eu quero fazer esse convite de maneira formal aqui para todo mundo.
Sabe que essas lives de domingo estão sendo espetaculares. Eu quero fazer um convite a todo mundo que não só quer trancar o fracasso na masmorra, mas como quer abrir a porta do cavalo branco do progresso, tá? Tem um convite maravilhoso de um projeto que a gente está super animado. Nasceu grande, nasceu forte, está lindíssimo, que é o First Day, que é um evento nosso, comandado por mim, por Flávio e por Joel, onde acontece em parceria com o Palácio Tangará, em São Paulo, onde durante um dia inteiro a gente mexe em 3 alavancas de crescimento para que você possa crescer de maneira mais acentuada para empresários, empreendedores que estão numa fase madura e querem crescer. Tá? Você já está com o seu veículo no campo de jogo, você já está no jogo, você já está na guerra, você já está com o seu negócio tocando em operação. E a gente toca nessas 3 grandes alavancas ao longo de um dia inteiro. Então, se você tem a intenção de participar de um First Day, nós vamos colocar o link para a aplicação. A gente está recebendo diversas aplicações. A edição passada do First Day foi um espetáculo, a primeira também. A próxima, a gente já está, acho que o próximo tri, senhoras e senhores, está fervendo o próximo tri do First Day. Então, tá um espetáculo. Então, um projeto que, modéstia à parte, a gente está muito feliz. É um projeto, obviamente, que não é para pessoas que estão no estágio inicial e não se sinta menosprezado de maneira nenhuma se você está no estágio inicial, que é um evento que tem um ticket de R$25.000 o dia, porque a gente pessoalmente conduz o evento inteiro de ponta a ponta, praticamente a gente do café ao jantar, a gente fica o dia inteiro com um grupo muito exclusivo de empresários para a gente poder mexer ponteiro no teu negócio nessas 3 alavancas. Então, se você está no estágio inicial, continue conectado com a gente aqui, que é um prazer servir sempre, trazer as melhores ideias, para que um dia você esteja no First Day com a gente, podendo contar a tua história, cara, e a gente poder mexer ponteiro e você ainda vá crescer ainda mais para o teu próximo nível. Mas se você já está no estágio onde você precisa de ajudas de alavancas, e você sabe que, obviamente, quando você olha o teu CNPJ, né, porque não é só um CPF, você sabe que já dá para mexer ponteiro nessas 3 alavancas, o link vai estar na nossa bio e nos nossos stories para você fazer sua aplicação, e vai ser uma honra, eu falo o nome de nós 3, poder te servir com grandes insights, ótimas direções, para que você economize tempo, energia, dinheiro, esforço e, pelo amor de Deus, afaste esse bicho asqueroso do fracasso da tua realidade. Tá bom? Esse é o meu convite. Senhores, amei a live de hoje. Tá entregue. Então, Joel, obrigado por estar aqui se doando. Eu sei que você está em Orlando, está viajando, está entregando, está servindo, está aqui. Flávio, obrigado, acho, em nome de todo mundo, de estar aqui também. E uma ótima semana para todos nós. Obrigado. Beijo, Caio. Beijo, Flávio. Beijo, galera. Boa noite. Valeu.